E aí pessoal, beleza? Maurício de Novan na área para mais um vídeo aqui pro canal, e esse um pouco diferente dos habituais que eu já faço aqui, falando um pouquinho sobre as teorias que eu já criei sobre o futebol, de coisas que eu achei que iam acontecer, mas que no fim deram errado, como é o título do vídeo. Então vocês vão entender conforme eu vou explicando cada tema. Então desde já deixa aí o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e comenta aí também se você tem alguma dessas histórias que você criou da sua cabeça e que deram errado. Quem sabe eu faça um vídeo futuro aí falando justamente sobre isso, porque realmente o futebol deixa a gente criar cada ilusão, né? Então bora pro vídeo. Começando com Rogério Ceni, titular da Copa do Mundo de 2010. Sim, essa foi uma das minhas primeiras teorias e, é claro, a primeira que não deu certo. Bom, eu sou amante de futebol, eu jogo bola, eu sou goleiro, porém volta e meia eu gosto de subir pro ataque e fazer uns gols, deixar a minha marca. Beleza, até aí já se entende que o Rogério Ceni sim foi uma das minhas referências. E eu sempre acompanhei a carreira dele e também de alguns outros goleiros que eu gostava, e nisso notei às vezes que o Rogério representava a seleção. E isso me fez assimilar essa teoria. E o porquê dessa certeza? Bom, vou explicar. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu amo futebol e as Copas do Mundo sempre foram o ápice da minha paixão e, é claro, né, aqui me prende mais a atenção. Muita gente aí, até que quem não gosta de futebol, para com a Copa do Mundo, né? Então, pra mim, ela era o maior evento de futebol do mundo, aquilo que me deixava, sei lá, hipnotizado. Mas por fim, eu notei que na Copa do Mundo de 1998, na França, o goleiro titular era o Tafarel. Até aí beleza, mas o terceiro goleiro era o Dida. E o motivo da teoria é ele. Ele foi o terceiro goleiro da Copa de 98. E na Copa seguinte, em 2002, ele foi o goleiro reserva. E em 2006, ele foi o goleiro titular. E isso me fez acreditar que a escala de goleiros seguiria essa ordem. Então, o Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2002... na Copa de 2006 foi o goleiro reserva. Então, ele seria titular na Copa do Mundo de 2010. Tá certo, ele vivia uma fase mais ou menos. Ele tinha sido campeão há uns anos atrás por 3 vezes seguidas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele mantinha sim um certo nível, mas não entendo por que na Copa do Mundo de 2010 ele não foi o goleiro titular e não foi nem convocado. Porém, o goleiro Júlio César, que era o terceiro goleiro em 2006... sim, deveria ser o goleiro reserva em 2010 e não o titular que ele foi. E em 2014 ele foi o titular e seria a Copa realmente dele, mas deu no que deu, essa teoria foi por água abaixo. A Copa do Mundo de 2010, 2006, 2014 foi tudo por água abaixo e eu deixei de acreditar nessa história de que o terceiro goleiro vai subir de escala e depois ele vai ser titular. Deixa essa baboseira pra lá e vamos pra próxima. Tottenham campeão da Champions League 2010-2011. Tá legal, essa eu assumo, eu viajei bastante, mas eu preciso assumir que eu deixei o jogadorismo falar mais alto e as razões vocês vão entender. No caso, ela seria mais por merecimento do que por história no futebol, ou tradição inglesa, ou sei lá. Até porque fazia anos que o Tottenham não disputava a Champions. E essa volta não foi fácil, o Tottenham precisava vencer o Manchester City dentro da casa deles e isso aconteceu. No jogo muito difícil, o Tottenham conseguiu achar um gol depois de um cruzamento todo torto. O goleiro rebateu a bola e o Peter Crouch fez o gol da vitória, o gol que botou o Tottenham de volta na Champions depois de muito tempo. Quer dizer, para os playoffs da Champions, né? Não era uma vaga direta, o que aumentou ainda mais o drama do Tottenham, que iria enfrentar o Young Boys da Suíça. No primeiro jogo na Suíça, 3-2 para o Young Boys. Aí você já sente o drama. Porém, na volta, uma senhora goleada de 4-0, o Tottenham acabou despachando o Young Boys. Destaque para o Peter Crouch, que fez 3 gols e o outro gol foi marcado pelo Defoe. Tottenham na Champions. Na fase de grupos. E na fase de grupos, o Tottenham não teve assim uma facilidade muito grande. Ele teve um grupo com Werder Bremen, Internacional e Twente. E o Tottenham, nesse grupo, acabou conseguindo o primeiro lugar. E vale ressaltar que nessa Champions o mundo conheceu a flecha, o Gareth Bale. Sim, ele jogava no Tottenham, ele era ala esquerdo. E realmente ele chamou bastante atenção jogando muito.
E é claro, destaque para os jogos contra a Inter de Milão, tanto em Milão quanto em Londres, que ele destruiu. Além deles, outros jogadores ali também chamavam a atenção, o meia Modric. O time ainda tinha o goleiro Gomes, que vinha em ótima fase, mas que nessa temporada começou a oscilar. Tinha também o francês Galás e o ótimo holandês Rafael van der Vaart. E é claro, além da irlandesa Robbie Keane. Dava pro gasto. E surpreendeu passando de fase, e já nas oitavas iria pegar o poderoso Milan, que na época tinha um time até bacana, um elenco de peso com Seedorf, Robinho, Ibrahimovic, Thiago Silva e companhia. Ou seja, um baita Milan, que ficou no caminho, porque o Tottenham em Milão acabou vencendo por 1-0, gol de Peter Crouch depois de bela jogada de Lennon. E no jogo de volta em Londres, foi só 0-0 e fim de papo. Até aí beleza, o Tottenham estava surpreendendo todo mundo passando de fase e eliminando os gigantes. Porém, o time acabou não tendo muita sorte no sorteio para as quartas de finais, acabou tendo como adversário o Real Madrid. No primeiro jogo na Espanha, o Tottenham era aquilo que já estava previsto, um time fechado, estourando contra-ataques e, é claro, as bolas aéreas. Mas o jogo começou a desandar quando, com 15 minutos, o Peter Crouch já tinha feito 2 faltas duras e acabou sendo expulso, acabando com todo o esquema do Tottenham para tentar segurar o Real Madrid. O esquema estava perdido, o Tottenham mais ainda, e por fim o Real venceu por 4-0 em Madrid. E na volta em Londres, o jogo foi só 1-0 e fim do sonho inglês. E sim, um final realmente dramático. O herói da classificação, o herói dos playoffs, um dos heróis da fase de grupos, o herói das oitavas de finais, virou vilão daquela história que há anos o Tottenham não vivia. Game over para os Spurs e o Barça foi campeão da Champions esse ano. Não deu certo e mais uma teoria minha que também não deu certo. Paysandu campeão da Série B de 2011. Bom, diferente das outras teorias, essa não tem nada a ver com jogadorismo, não tem nada a ver com clubismo, até porque eu torço pra Tuna. Ou seja, nada a ver com nada. Essa teoria surgiu na minha cabeça quando um professor de história no 3º ano, torcedor doente do Paysandu, ele falou na sala, no meio da aula, que o Papão ia ser campeão da Série B em 2011. Quando ele me falou isso, era em 2010, o Paysandu ainda jogava a Série C, ou seja, aí ele ainda ia ter que subir para aí sim ser campeão da Série B em 2011. E ele dizia acreditar nisso se baseando na numerologia dos antigos títulos do Paysandu na competição. O clube já tinha vencido a Série B nos anos de 1991 e também de 2001. Então, sendo assim, a teoria também profecia, né? Seria que em 2011 era mais um ano de título para o Paysandu. Muita ilusão? Sim. E o pior é que eu acreditei. E aonde eu me baseei para acreditar? Em lugar nenhum. Eu merecia essa. Enfim, o que aconteceu? O Paysandu ainda na Série C, jogando o jogo do acesso, que seria para subir para a Série B, ele precisava de uma vitória simples contra o Salgueiro, e ele até saiu na frente, porém acabou tomando a virada em plena Curuzu, e isso tudo num domingo de manhã. O jogo ficou conhecido como Salgueiraço, e até hoje rolam piadinhas aí sobre o assunto. O Paysandu não subiu em 2010 para a Série B e acabou com o assunto. O Paysandu só foi subir para a segundona 2 anos depois, em 2012. E só para saber, depois do Salgueiraço, o Salgueiro jogou a Série B em 2011, enquanto o Paysandu ficou na C. Só que o Salgueiro caiu e voltou para C em 2012. E olha que curioso, em 2012 o Paysandu subiu para a Série B, enquanto o Salgueiro, que tinha feito essa palhaçada toda aí cheia da zoeira, acabou caindo para a Série D. O mundo dá muitas voltas. Tá certo que o Paysandu voltou para a Série C no ano seguinte, mas em 2014 ele subiu de novo e tá aí tentando essa taça da B, que até agora tá difícil. E dane-se, a teoria já se foi, e essa foi mais uma teoria que não deu certo. Botafogo campeão da Libertadores de 2017. Essa foi a última teoria que eu criei, talvez com mais lógicas para dar certo. O Botafogo ter se classificado para a Libertadores na última rodada do Brasileirão, ou ter passado por 2 playoffs até chegar à fase de grupos, também não tem nada a ver.
parecido com a história do Tottenham, um pouquinho, mas não foi por isso. O fato de ser torcedor do Botafogo ajudou só um pouco, mas vamos aos fatos. Na Libertadores de 2017, o Botafogo começaria nos playoffs, ou seja, na primeira fase, aquela mata-mata, para depois sim ir para a fase de grupos. E não seria só um playoff, e sim 2. No primeiro, logo de cara, o Colo-Colo do Chile, clube tradicional e que tinha um título na bagagem. Uma vitória no Rio e um empate no Chile, e o primeiro desafio já tinha sido superado. No segundo playoff, o Botafogo teria pela frente o Olímpia do Paraguai, um time tradicionalíssimo e com 3 títulos de Libertadores na história. Enfim, 2 placares iguais e uma vitória nos pênaltis com uma atuação de gala do Gatito Fernandes. E o Botafogo, sim, estava definitivamente na Libertadores. Agora sim, na fase de grupos. Na fase de grupos, o Botafogo enfrentaria clubes bem cascudos, como o Estudiantes da Argentina, que tem 4 Libertadores e muita tradição no currículo. O Atlético Nacional da Colômbia, que já tinha 2 Libertadores e que também era o atual campeão. E o Barcelona do Equador, o único adversário sem Libertadores que o Botafogo enfrentaria até então na competição. E é claro, vale ressaltar que o Botafogo também não tem Libertadores. Porém, num grupo tão cascudo, o Glorioso se classificou em primeiro. Quem diria? O Botafogo ganhou até ali, pelo menos uma vez, de todos os clubes que haviam sido campeões, com exceção, é claro, do Barcelona. Atente-se para o detalhe. O detalhe é esse. O Botafogo ganhou até ali, pelo menos uma vez, de todos os clubes que já haviam sido campeões da Libertadores, com exceção para o Barcelona do Equador. Uma derrota no Rio de Janeiro e um empate no Equador. E foi aí que eu me atentei nos detalhes para criar essa teoria, porque se o Botafogo enfrentasse campeões da Libertadores, a classificação estaria certa. E o que me deu mais ilusão? As oitavas de finais. O Botafogo enfrentaria o Nacional do Uruguai, clube que já foi campeão 2 vezes da competição. E o resultado? 2 vitórias e classificação garantida. E as definições das minhas teorias atualizadas. Próximo adversário, o Grêmio, bicampeão da Libertadores. Então já sabe, enfrentou um campeão, classificação. Só que não. A minha teoria caiu por terra. Um 0-0 e uma derrota pelo placar mínimo resultaram na eliminação do Botafogo e na confirmação de mais uma teoria que deu errado. E eu achando que o Botafogo seria sim o exterminador de campeões. Para quem se apega a números, juntando a fase de grupos até as quartas, o Botafogo sofreu só do Barcelona do Equador, clube que não tem Libertadores, o mesmo número de gols de todos os outros times que ele enfrentou até ali, da fase de grupos até as quartas de finais. Ou seja, isso me fazia acreditar demais que o Botafogo só não conseguia se dar bem contra times que não tinham Libertadores. Então a minha teoria era que o Grêmio seria mais uma presa fácil por já ter Libertadores no currículo. Porém, não foi isso que aconteceu. O Botafogo foi eliminado, o sonho ficou para outro ano, sabe Deus quando. E estamos aí na espera, né? E mais uma teoria minha que deu errado. Eu prometo que não vou mais ficar acreditando nesse negócio de numerologia, de coincidência, de acaso e Papai Noel. E parar de ficar criando essas ideologias que realmente não dão certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Eu espero vocês numa próxima com algum assunto aleatório, beleza? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Fui!